Brasileira detida pelo ICE completa um mês na prisão e família denuncia maus tratos. Levantamento revela que 75% dos detidos pelo ICE não têm histórico criminal. O WhatsApp, o aplicativo preferido dos brasileiros, vai começar a ter propaganda. Estudantes brasileiros fazem história e vencem a maior competição de foguetes do mundo. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma brasileira detida há um mês pela Polícia de Imigração está vivendo um drama. Ela foi presa em Massachusetts e transferida para o outro lado do país, o Arizona. A família alega que o ICE fez isso para dificultar o acesso até ela. Eles também denunciam que a brasileira sofre de lúpus e não está recebendo a medicação necessária. Daniele Cândido da Silva foi detida pelos agentes do ICE no dia 17 de maio em Massachusetts e transferida na sequência para o Arizona. A família alega que a brasileira sofre de lúpus, uma doença autoimune, e está sem acesso ao tratamento médico diário e injeções semanais. Sem a medicação, ela sente dores articulares e pode ter outros problemas de saúde. O ICE negou a falta de cuidados médicos emergenciais aos detidos e informou que Daniele aguarda o processo de deportação. Daniela teria entrado pela fronteira do México em 2021 com um filho pequeno e solicitado asilo. Depois disso, a família disse que ela recebeu autorização de trabalho enquanto o processo estava em andamento. Em conversa com o Américas no Ar, o advogado de Daniele alegou que o processo é sigiloso e disse que não poderia falar sobre o assunto. Um novo levantamento apontou que apenas 10% dos imigrantes sem status detidos tinham histórico criminal grave aqui no país. Com base nesse dado, a Casa Branca ordenou que o ICE amplie os esforços para encontrar os indocumentados com passagem pela polícia. A pesquisa apontou que dos 185 mil detidos pelo ICE no ano fiscal de 2025, 75% não têm nenhuma condenação criminal, apenas infrações leves, como de trânsito, por exemplo. Somente 10% dos presos possuem histórico de condenação criminal grave no país, como assassinato, agressão, roubo ou estupro. Os dados contestam a versão do governo, que declarou que 2/3 dos detidos até agora são condenados criminosos graves ou ligados a gangues. Com base nessa informação, o presidente Donald Trump ordenou mais empenho do ICE para encontrar imigrantes criminosos perigosos que vivem nos Estados Unidos. O governo quer triplicar as detenções diárias. O objetivo é chegar a 3 mil presos por dia para alcançar a meta de 1 milhão de deportados em um ano. As autoridades têm realizado operações em larga escala em locais de trabalho, como construções, frigoríficos, restaurantes e outros locais. Mas com a alta reclamação de empresários, proprietários e comerciantes, a Casa Branca estuda suspender ou aliviar as batidas policiais em alguns setores que dependem de imigrantes, como hotéis e fazendas, por exemplo. Nas redes sociais, Trump escreveu que mudanças estão chegando. Mudando de assunto, a gente tem agora um apelo para a nossa comunidade para uma campanha do bem. Uma brasileira descobriu uma doença rara depois de várias complicações de saúde. Elaine Martins, que é chamada pelos amigos de Nani, sofre de porfiria. É um defeito na produção de enzimas de hemoglobina no corpo que transporta o oxigênio no sangue. Por causa disso, a brasileira já sofreu múltiplos AVCs que acabaram provocando sua internação na Flórida. Ela não tem condições de locomoção. Nani está dependente de terceiros e cuidados médicos constantes e precisa ser levada para o Brasil com urgência. A ideia é que ela consiga fazer o tratamento no nosso país e perto dos familiares e, com isso, pare de acumular custos hospitalares aqui nos Estados Unidos. Amigos e familiares estão arrecadando dinheiro para o transporte médico de Nani. Quem quiser ajudar pode procurar na internet com a frase "Ajude a trazer a Nani de volta para o Brasil". Basta digitar essa mensagem e a página dela vai aparecer. No próximo bloco, você vai ver que o presidente Donald Trump deixa a cúpula do G7 e volta a Washington, D.C. para discutir a participação dos Estados Unidos na guerra Israel e Irã. Enquanto isso, no Oriente Médio, Israel disse que precisa de 2 semanas para eliminar todos os alvos nucleares do Irã e concluir as operações no país persa. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
Sadwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Já voltamos e para falar que, paralelo ao encontro do G7 das maiores economias do mundo no Canadá, aconteceu hoje em Boston, Massachusetts, um encontro político entre governadores americanos e premiers canadenses. Na pauta, guerra comercial, queda de turismo e qualidade de vida dos moradores, incluindo os brasileiros. Por causa das tarifas norte-americanas impostas aos países parceiros, diversos setores já estão sendo afetados em províncias do Canadá e estados norte-americanos, incluindo a qualidade de vida dos moradores como dos brasileiros nos dois países. Os políticos informaram que o turismo de diferentes nacionalidades caiu entre 20% e 60% e que já afetou comércios e o bolso da população por causa dos preços abusivos das matérias-primas vindas do Canadá. O grupo concordou que essa guerra tarifária possui um efeito cascata e afeta os Estados Unidos e o Canadá. Os governadores americanos e premiers canadenses prometeram buscar maneiras de contornar as barreiras comerciais e firmar parcerias que beneficiam os estados americanos do Nordeste e as províncias do leste canadense, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Massachusetts, por exemplo, abriga a terceira maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, depois de Nova York e Flórida. Enquanto isso, o presidente Donald Trump interrompeu a participação na cúpula do G7 no Canadá e voltou às pressas para Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ele convocou a equipe de segurança nacional para discutir o conflito entre Irã e Israel e uma possível participação dos Estados Unidos. Os detalhes com Matias Brotero. A Casa Branca divulgou um comunicado reforçando que, em diversas ocasiões, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Hoje, Trump se reuniu com a equipe de segurança nacional na sala de situação. De acordo com o jornal americano Axios, Trump estaria considerando entrar na guerra e lançar um ataque contra instalações nucleares do Irã. Os americanos possuem armamentos necessários para destruir a planta nuclear de Fordo, que fica nas montanhas iranianas. Antes da reunião, Trump escreveu que os Estados Unidos têm controle completo e total dos céus do Irã. Em outro post, disse que os americanos sabem onde está o líder supremo do Irã, mas não vão matá-lo por enquanto, ainda que a paciência dos Estados Unidos esteja se esgotando. Ao mesmo tempo, ao voltar do G7, Donald Trump não descartou uma tentativa de saída diplomática. Mandaram o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o vice-presidente J.D. Vance para encontrar autoridades iranianas. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Na guerra entre Israel e Irã, o governo de Jerusalém anunciou que deve concluir as operações contra o programa nuclear do país persa em até 2 semanas. Enquanto isso, intensos bombardeios seguem sendo registrados no território iraniano. Vitor Larregina tem mais informações. As forças de defesa de Israel eliminaram chefes de inteligência do regime iraniano e ampliaram a liberdade aérea para caças israelenses no espaço aéreo do Irã. Durante a última madrugada, o chefe do Estado-Maior, Ali Shadmani, foi morto por um ataque israelense. Ele assumiu o cargo há poucos dias, depois que o antecessor também foi eliminado em um bombardeio israelense. O exército de Israel estima que todos os objetivos da operação para destruir o programa nuclear do Irã serão cumpridos em 1 ou 2 semanas. A liberdade aérea para os caças israelenses atuarem nos céus do Irã fez com que 40% dos lançadores de mísseis do regime de Teherã fossem destruídos, o que, segundo as forças israelenses, tem enfraquecido os últimos ataques do Irã em direção a Israel. Na última madrugada, 30 mísseis iranianos foram lançados e nenhuma morte foi registrada.
Em uma série de postagens nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump fez ameaças ao líder supremo do Irã. Trump disse que os Estados Unidos sabem onde está o Ayatollah Ali Khamenei e que ele é um alvo fácil, mas ressaltou que não pretende matar o líder iraniano, pelo menos por enquanto. Trump ainda fez um apelo ao regime do Irã: rendição incondicional. De Israel, Vitor Larregina para o Américas no Ar. E por causa da escalada da guerra no Oriente Médio, analistas dizem que o preço da gasolina deve começar a subir nos próximos dias e afetar os planos de quem pensa em viajar neste verão. A expectativa é que os valores subam 30 centavos por galão até o dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Os especialistas afirmam que qualquer conflito nessa região abala o preço do barril de petróleo e, consequentemente, a gasolina nas bombas. Ainda mais com imagens como essa que mostram estruturas de refinarias afetadas dos dois lados do confronto. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A situação pode piorar se a guerra se aproximar do Estreito de Hormuz, que é a principal hidrovia dos países produtores de petróleo. Os Estados Unidos estão acompanhando essas possíveis mudanças de perto e monitorando os preços da gasolina. A seguir, o WhatsApp, o aplicativo preferido dos brasileiros, vai começar a ter propaganda. E ainda, você vai ver o programa de auditório criado por inteligência artificial que conquistou a internet e provocou polêmica. Já voltamos e com uma notícia sobre o WhatsApp que incomodou muita gente. O aplicativo preferido dos brasileiros vai começar a ter propaganda. A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, disse que o aplicativo vai começar a ter propagandas. A ideia é que os anúncios sejam exibidos dentro de serviços de mensagens, numa aba de atualizações que diariamente recebe 1,5 bilhão de visitas. Os anúncios vão funcionar como stories do Instagram, aparecendo entre as postagens dos contatos. A empresa vai permitir anúncios, mensagens de celebridades, marcas e muito mais. O WhatsApp também vai abrir espaço para que operadoras de canais vendam assinaturas, o que significa que eles podem criar mensagens especiais apenas para um grupo de clientes pagantes. No futuro, a Meta pretende cobrar 10% das vendas do espaço para ampliar o lucro das empresas. A Big Tech garantiu que as mensagens privadas não serão interrompidas por comerciais e que elas vão continuar criptografadas. Mas a notícia dividiu a opinião dos brasileiros. O nosso país é o segundo maior usuário do aplicativo no mundo, só perde para a Índia. Eu faço TikTok, vejo também e veem as propagandas, não me faz nada, até às vezes compra coisas que a gente está nem esperando, né? Alguma mercadoria que tu, puxa vida, que legal e tal, e acaba comprando, ou consultando pelo menos o preço, né? Essas coisas assim. Acho que é bom. Acho que é desnecessário, a gente já tem várias pessoas de contato, fora os grupos que às vezes a gente participa, aí vem anúncios, propaganda, eu acho que só vai superlotar o celular e a gente não vai nem ter tempo para ficar olhando as propagandas, na verdade. Já pensou você tá numa ligação de suma importância, aí vem uma propaganda que às vezes você não te interessa, não é do seu interesse, aí cai uma ligação, atrapalha, não sei. Uma apresentadora virou um fenômeno na internet com um programa de auditório que já foi visto por milhões de pessoas. O problema é que esse show de entretenimento polêmico não é verdadeiro. Ele foi criado por uma inteligência artificial. Olha só. Então, sim, ele me traiu. Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira. É mentira! Vai, plateia, diz que é mentira! Ela surgiu do nada e em pouco tempo já conquistou a internet. Chegou a hora, sua surpresinha. Tá ansiosa, querida? Eu tô muito. Quando eu falar já, você encosta com força e sem cuidado algum. O programa de auditório Marisa Mayô se destaca por falar as verdades de forma sarcástica, irônica e sem limites. E olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a Inútil da Médica. A gente deu smartphones na mão dessas duas senhoras. E vai ganhar quem cair em algum golpe primeiro.
Mas esse show de sucesso hiperrealista não existe na vida real. Ele foi criado por uma inteligência artificial. O que começou como um experimento virou um marco da nova era digital. Rivaliza com apresentadores reais e já está fechando contratos publicitários verdadeiros. Esse show retrô, mas com tecnologia do futuro, pode estar redefinindo a linha de entretenimento. Errou. Agora vai ter que entregar ele para adoção, menina. A gente está assistindo a inteligência artificial brincar com os nossos conceitos de realidade, autenticidade e até mesmo de comédia. Marisa Mayô reflete a era digital em que a gente vive. A gente está validando humor gerado por IA enquanto a gente condena humorista de verdade. A velha e boa autenticidade foi arquivada e substituída por um novo conceito. Algo mais bonito, mais eficiente, mas também mais vazio. A gente acha engraçado agora, mas e quando a próxima onda de IA criar o melhor comediante de todos os tempos? Mas até que ponto a tecnologia pode confundir a realidade com ficção e fazer a pessoa perder a noção do que é verdadeiro, induzi-la a viver cada vez mais no mundo virtual ou de inteligência artificial? O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é realidade do que é algo que foi criado, né? Algo que foi pensado ali, né? Ele não distingue fantasia de realidade. Então, por isso, muitas pessoas acreditam nisso. Como a vida, né, tem mostrado muitos desafios, tem sido muito difícil e estamos aí, né, cada vez mais fugindo da frustração, fugindo da realidade. Então, é por isso que muita gente acaba seguindo esse tipo de conteúdo, acreditando e se envolvendo com isso, né? E vem cá, ele morde? Não. Então, Edivão, então chega ele perto do seu rosto pra gente ver uma coisa. Você sabia que caminhar 100 minutos por dia pode reduzir riscos de dor lombar? Olha, não é só isso não. Um novo estudo apontou que esse simples hábito pode prevenir diversos problemas de saúde no futuro. Caminhadas regulares fazem bem para o corpo e para o bolso. Além de serem uma alternativa econômica, ajudam a fortalecer as costas, melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e reduzir em 23% as dores no corpo. A região lombar é uma das áreas mais afetadas. 7 em cada 10 pessoas já sentiram ou vão sentir dores nessa região ao longo da vida. Esse problema já se tornou uma das principais causas de incapacidade nos Estados Unidos. E hoje afeta cerca de 600 milhões de pessoas no mundo todo. Até 2050, espera-se que o número de homens e mulheres com dor lombar crônica aumente para 843 milhões de pessoas, segundo a OMS. Uma dor que, de acordo com os especialistas, é facilmente prevenível com caminhadas. Além de comprometer a qualidade de vida, as dores lombares também podem pesar e muito no bolso. Em média, um paciente gasta cerca de $30 mil em tratamentos para problemas nas costas ao longo de 5 anos. Por isso, os médicos recomendam caminhadas como uma solução simples e eficaz. O ideal é começar com pequenos trajetos, aumentando a frequência aos poucos. Pode ser dentro do condomínio, no parque ou até no caminho do trabalho. Um novo estudo trouxe um alerta para as famílias e especialistas. Médicos descobriram que a gravidez pode afetar a saúde mental não só das mamães, mas dos papais também. E essa mudança de comportamento pode impactar diretamente no desenvolvimento dos filhos. A Cone Rocha explica pra gente. Durante muito tempo, a saúde mental na gravidez foi tratada apenas como uma questão da mulher, mas, segundo os pesquisadores, não são só as mães que precisam de atenção e apoio emocional no período da gestação e após o nascimento de um bebê. O estudo analisou 84 pesquisas com milhares de pais e filhos e revelou que homens que sofrem de ansiedade, depressão ou estresse entre a gestação e os 2 primeiros anos da criança podem influenciar negativamente no desenvolvimento emocional, social, cognitivo e até físico dos filhos. De acordo com os dados, cerca de 8% dos pais apresentam sintomas de depressão, 11% têm ansiedade e entre 6% e 9% apresentam estresse elevado durante o período perinatal.
Essas condições podem afetar a forma como os pais se conectam com seus filhos, reduzindo a sensibilidade, o afeto e a resposta emocional e impactando a formação de vínculos saudáveis. Com isso, as crianças podem desenvolver mais dificuldades de se expressar, se relacionar e até ter um desenvolvimento físico abaixo da média. Os especialistas defendem que, assim como já existem testes de depressão pós-parto nas mães, é importante incentivar programas específicos para cuidar da saúde mental dos pais, como terapia, grupos de apoio e outros tratamentos específicos. No próximo bloco, meteorologistas alertam que uma nova depressão tropical se formou no Oceano Pacífico. E mais, estudantes brasileiros fazem história e vencem a maior competição de foguetes do mundo. O Centro Nacional de Furacões anunciou a formação da 4ª tempestade tropical, que foi nomeada no Oceano Pacífico. A tormenta tem ventos de 45 milhas por hora e recebeu o nome de Eric. No mapa é possível ver que a tempestade está próxima a El Salvador, Guatemala e também sudeste do México. O progresso desse sistema está sendo acompanhado de perto pelos meteorologistas do NOAA. As regiões próximas a essa tempestade tropical vão registrar ventos e chuva intensa. Por enquanto, não há previsão de que Eric deva atingir a costa norte-americana. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá a gente tem tempo encoberto, com mínima de 57, máxima de 64. Tem previsão de chuva também em Boston. Em Nova York, sol entre nuvens, com mínima de 64. Em Norfolk, Washington e Charlotte, o sol vai brilhar forte. Tampa, Miami, a gente tem chuva ao longo do dia. Tampa com máxima de 88, Miami com máxima de 87 nessa região. Em Orleans também tem previsão de chuva. Brownsville, a gente tem sol entre nuvens. San Antônio, sol brilhando forte. É o Paso mesmo cenário nessa região. A máxima é de 94 graus, mínima de 71. Los Angeles tem ventania ao longo do dia, não tem sol nessa área, com máxima de 74. A mesma coisa em São Francisco, bastante vento na Califórnia, mínima de 53, máxima de 67. E um grupo de estudantes brasileiros acaba de fazer história em uma competição espacial dos Estados Unidos. Eles venceram a principal disputa de foguetes do mundo, superando equipes de países da Europa, Índia e também daqui dos Estados Unidos. Foram 2 anos de trabalho, projetos, testes e um objetivo: colocar um foguete no ar com precisão milimétrica. O desafio era grande, mas a equipe brasileira foi além. Formada por estudantes da Universidade Federal do ABC em São Paulo, a equipe UFABC Rocket Design participou do IRAC, o maior torneio universitário de foguetes do planeta. Nós participamos da IRAC, que é a Copa do Mundo de Foguetes, em que países de todos os continentes participam dessa competição. Mais de 150 equipes e mais de 2.000 estudantes. O nível de precisão e de engenharia impressionou os avaliadores. O foguete da UFABC Rocket Design, que foi nomeado de Aracê, alcançou uma altura próxima dos 3.000 metros de altura, o limite exigido pela competição na categoria. Aracê vem do Tupi-Guarani e Aracê significa renascimento, significa nascer do sol, significa nova era. E era isso que a gente queria trazer com esse projeto e acredito que a gente conseguiu representar muito bem, Então, depois de 6 anos longe de uma competição desse nível, a gente volta e se torna a primeira equipe brasileira campeã do Mundial de Foguetes. Let's go, Brazil. Smoke. Oh, there we go. Essa foi a 3ª vez que a equipe brasileira participou do torneio. Agora, voltaram mais preparados e conquistaram o ouro. Mais do que um troféu, a vitória representa um potencial da educação pública brasileira. E o espaço cada vez mais ocupado por jovens latino-americanos na ciência mundial. E depois de lançar um foguete com precisão cirúrgica, a equipe já planeja os próximos desafios, porque para eles o céu não é o limite. Agora que a IRAC terminou de fato, a nossa próxima parada é na LASC, que é a Latin American Space Challenge. Ela é a 2ª maior competição de foguetes do mundo e ela deve ocorrer em novembro este ano na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Bem bacana, né? E o Jornal Américas no ar, então, termina agora.
A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!